Boa noite, igreja querida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês, amém? Tive que subir aqui com cuidado para não pisar no jardim. Que igreja linda. Um irmão no primeiro culto falou, estou há tanto tempo sem vir na Oceânica que já nasceu uma árvore ali. Mas glória a Deus pela vida de todas as irmãs que sonharam, organizaram e promoveram um encontro de mulheres 2025 aqui na Oceânica. Glória a Deus pela vida de todas vocês. Isso, vamos louvar o Senhor pelo evento. Aleluia. A igreja estava linda, tanto florida pela presença das nossas irmãs, mas também por todos esses arranjos, simulando as 4 estações do ano. Literalmente parecia um jardim. Pelas fotos, pelos testemunhos, pelo retorno da Deise lá em casa, tenho certeza que Jesus esteve aqui ontem com todas vocês, com todas as nossas irmãs, e a gente dá glória a Deus pela vida do Move, por esse ministério que continua frutificando para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, aquiete seu coração. Você que está em casa nesse momento, que o Senhor também te visite, que você seja ricamente abençoado, que você ouça o Senhor falando com você onde você se encontra nesse momento. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pelo evento do Move que ocorreu ontem aqui. Obrigado pela certeza que colheremos os frutos de tudo que foi semeado no dia de ontem, Senhor. Que o Senhor continue abençoando nossas irmãs, servas tão especiais do Teu pastoreio, que os frutos se multipliquem para a glória do Teu nome, Senhor. E agora, nesse momento, fala com a Tua igreja, através da Tua palavra, e prepare os Teus discípulos para em breve participarmos da ceia do Senhor, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje, segundo os nossos livros de história, deveríamos comemorar a independência do Brasil do tempo em que ele foi governado pela coroa portuguesa. Mas será que hoje somos realmente uma nação soberana e independente? Segundo um estudo divulgado no dia 10 de agosto do mês passado, pelos pesquisadores da governança criminal da América Latina, mais de 60 milhões de brasileiros vivem em territórios ocupados por organizações criminosas. Isso significa dizer que 29% da população vive em áreas administradas por facções armadas que estabelecem novas leis dentro do território que nós ainda acreditamos que pertence ao Brasil. 1 em cada 4 brasileiros vive sob o jugo de um governo paralelo que não está nem aí para a República Federativa Brasileira. Lamentavelmente, anos depois da independência de Portugal, caminhamos a passos largos para nos transformarmos num amontoado de narcocolônias, de narcoterroristas, controladas por diferentes grupos, por diferentes facções. Irmãos, essa terra, nosso país, está gravemente doente. Vivemos num estado de degradação política, social, cultural e econômica nunca antes visto na história dessa nação. Como cidadão dessa democracia relativa, eu considero sem sentido, sem razão, não tem coerência alguma, qualquer tipo de comemoração pelo dia da independência. Mas como cidadão do reino de Deus, eu tenho certeza que hoje devemos levantar um clamor uns pelos outros e orarmos por esse país, suplicando que Deus sare a nossa nação. Amém? É exatamente sobre isso que desejo meditar nessa noite com vocês. Existe um texto que nos aponta para o caminho da oração que abençoa a nação. Por favor, abra ou ligue a sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 2, vamos ler os 3 primeiros versículos. Eu fiz uma meditação nesse mesmo texto em 2017, mas diante do quadro que estamos vivendo hoje, urge visitarmos novamente essa porção tão especial das Escrituras Sagradas. 1 Timóteo, capítulo 2, os 3 primeiros versículos. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade,
para que vivamos vida mansa e tranquila com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Até aqui. A igreja pode dizer amém? Amém. Aqui nessa primeira carta, para o seu discípulo Timóteo, o apóstolo, escreve, instruindo sobre a vida comunitária da igreja, de como a igreja de Cristo, como que cristãos deveriam se comportar no meio da sociedade onde eles estavam inseridos. E logo no início da carta, uma das primeiras instruções, um dos primeiros imperativos, na verdade, é Paulo apontando para a prioridade da oração na vida comunitária da igreja. Versículo 1, antes de tudo, antes de qualquer atividade, antes de qualquer coisa, peço que se façam súplicas, orações por todas as pessoas. Então Paulo delimita a prioridade dessa ação. Antes de tudo, ore. Ore por todos os homens, ore uns pelos outros. Mas acima de tudo, de uma forma especial, ore pelos governantes da nação. Muitos teólogos entendem que essa expressão presente no versículo 1, em favor de todas as pessoas, já está diretamente associada, relacionada aos homens que exercem alguma governança, aos homens que participam de alguma esfera governamental. Traduzindo, Paulo está de uma forma pastoral, instruindo o seu discípulo, que era pastor, líder de uma comunidade cristã, que priorize a intercessão pelos seus governantes. Ore pelo seu imperador, ore pelos seus governadores, ministros, ore por seus secretários. E só para lembrar a igreja, o cenário na época não era de governadores, não era de governantes cristãos. Muito pelo contrário. Eram governantes pagãos, na maioria das vezes, perversos. E mesmo assim, Paulo está mandando a igreja de Cristo, mandando os seus discípulos orarem por esses homens. E essa ordem bíblica, irmãos, nunca caducou, esse imperativo pastoral nunca caducou. Hoje, no Brasil, nós vivemos tensões políticas, polarizações e um total descrédito nas nossas autoridades. O texto que nós lemos ensina como que a igreja de Jesus deve se posicionar de forma política, espiritual, social, na sociedade onde nós estamos inseridos. Para a gente ser bênção no reino dos homens, nós temos que ser obedientes no reino de Deus. Amém? Para nós, enquanto igreja de Cristo, sermos bênção no reino dos homens, nós temos que ser obedientes no reino de Deus. Existe um dever de quem é discípulo de Jesus: orar por todos que exercem autoridade sobre a nação. Essa é a prioridade. E a oração não é um acessório, mas sim uma parte essencial da vida cristã. E qual a amplitude, qual o alcance dessa oração? Devemos interceder por quem? Uns pelos outros, por todas as pessoas e por todos os governantes, sejam bons ou sejam maus. Nessa hora, a igreja fala: misericórdia. Será que eu e você temos atendido a esse dever? Calvino dizia que Deus usa até governantes ímpios para cumprir seus desígnios, mas cabe à igreja interceder para que Deus incline o coração desses homens para a justiça. Então eu vou repetir: Calvino dizia que Deus usa até governantes ímpios para cumprir a sua vontade, para cumprir os seus desígnios, mas a igreja deve interceder para que Deus os incline à justiça. Temos orado regularmente pelas pessoas que exercem alguma autoridade sobre nós, sobre a nossa nação, ou gastamos mais tempo criticando e reclamando deles? Eu entendo perfeitamente quando Paulo pede para a gente orar uns pelos outros, porque a minha tentação, a minha inclinação pecaminosa é ficar mais tempo criticando e reclamando deles. Então, irmãos, quando você estiver na sua célula, lembre-se do seu pastor, lembre de mim e ore por mim. Nossa postura diante das tensões políticas no Brasil tem ajudado a gente a promover dias de paz, dias de mansidão, com toda piedade e respeito. Pensa aí, onde realmente temos colocado a nossa esperança para o futuro do nosso país? Em líderes humanos ou na soberania divina? Então, diante desse texto, quais são as lições e aplicações práticas que nós podemos extrair dessa porção sagrada das Escrituras e levarmos
para a nossa vida. Primeira lição, anote, por favor. A oração pelos governantes é um dever cristão. A oração pelos governantes é um dever cristão. O não cristão não pensa nisso. O não cristão não tem esse tipo de... não se sente cobrado por isso. Não vai partir do coração de um não cristão a intercessão pelos seus governantes. A oração pelos governantes é um dever do cristão. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. E é importante ficar claro que orar em favor dos reis podem ser orações, súplicas, a gente pedindo para Deus inclinar o coração deles para atos de justiça, ou até mesmo pedindo para Deus destituir o rei do seu trono, da sua majestade. A gente pode orar pedindo para Deus tirar, para Deus trocar. Podemos e devemos orar por eles, assim como os nossos irmãos do país de Gales oraram em 1904. Esse pequeno país perto da Inglaterra, em 1904, levantaram um clamor, começaram a orar pela sua pequena nação. E em 1905, ou seja, um ano depois, Deus operou algo inimaginável naquele pequeno país. Os malfeitores procuravam a justiça, procuravam a polícia por livre e espontânea vontade e se entregavam, confessavam seus crimes devido ao terror da convicção de pecados. Você pode procurar isso nos registros históricos. Malfeitores, gente que promovia o mal, tomaram uma convicção terrível dos seus pecados e procuravam voluntariamente, se entregavam voluntariamente. Mas a igreja daquele país estava orando por isso. Nós, aqui no Brasil, temos orado de verdade por nossos governantes. Isso é uma prioridade na nossa vida comunitária cristã. O nome desses governantes estão no topo das nossas listas de oração. É desafiador, irmãos. Eu reconheço, para mim é desafiador. Talvez para você não seja, mas é desafiador obedecer a essa ordem da palavra de Deus. Mas o Espírito Santo sempre nos ajudará a obedecer à vontade de Deus, amém? Por isso nós podemos e devemos interceder uns pelos outros. Tem dificuldade de orar sozinho? Venha para cá às quintas-feiras. Ore com os irmãos aqui, ore na célula. E tenha essa certeza, o Espírito Santo é o maior interessado em nos ajudar a obedecermos à vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre o melhor para as nossas vidas. Perceba como Jesus é maravilhoso. O amor sacrificial exercido através da oração, essa oração que abençoa a nação, me deixa mais parecido com Jesus, que orou e intercedeu pelos seus algozes, pelos seus carrascos. Quando eu oro por esses homens, eu me aproximo do justo juiz. Eu me lembro de que os olhos do soberano Senhor estão sobre toda a terra. Deus está vendo tudo. Jesus vê e sabe tudo o que é feito na escuridão do pecado. Isso tem que o quê? Encher o nosso coração de temor. Isso me faz lembrar também que eu não sou melhor que nenhum desses homens e mulheres que se sentem deuses porque usam uma toga preta. Quando eu oro por essas autoridades, eu me lembro do que Deus me perdoou e continuamente me perdoa. Quando eu oro por esses governantes, eu tomo posse da certeza de que Deus está agindo, de que Deus é um Deus de milagres, senão nem eu estaria orando. Igreja querida, nossos governantes, acima de tudo, deveriam temer as nossas orações. Manifestar a nossa fome e sede de justiça nas ruas, em manifestações públicas, com ordem, com decência, é certo, é lícito, não há problema bíblico algum nisso, mas isso não deveria gerar tanto temor no coração de um mau governante. E sim, saber que servos fiéis do Todo-Poderoso têm o nome deles numa lista de oração. Isso deveria encher o coração deles de temor. Nossos governantes deveriam temer nossas orações. Um exemplo histórico que aconteceu na Inglaterra do século XVI, não sei se você alguma vez ouviu falar na rainha Maria Tudor, também conhecida candidamente como Maria a Sanguinária.
Durante seu reinado, ela assassinou milhares de cristãos protestantes. Mas depois que ela começou a ouvir falar do reformador escocês John Knox, foi atribuída a ela uma frase inesquecível. Essa rainha má, essa mulher assassina, cunhou a seguinte frase a respeito do reformador escocês John Knox: eu temo mais as orações de John Knox do que todos os exércitos da Europa. Diante do que eu conheço, do caráter, do testemunho, da retórica, da influência política desse cidadão de bem, conhecido como John Knox, eu temo mais as orações dele do que todos os exércitos da Europa. John Knox foi um dos principais líderes da reforma protestante no século XVI. Esse irmão foi o pai do presbiterianismo. Hoje somos membros de uma igreja doutrinariamente presbiteriana por causa da ação de Deus na vida desse homem, cuja oração era temida por uma assassina. Uma outra frase de John Knox que marcou intensamente esse período da reforma foi: resistir à tirania é obediência a Deus. Resistir à tirania é obediência a Deus. E para ele, a oração era a arma mais poderosa de resistência contra os maus governantes. Para John Knox, não havia nada mais poderoso do que qualquer arma de guerra ou estratégia política do que a oração. Por isso, igreja querida, a oração pelos governantes é um dever cristão. Segunda lição que podemos extrair desses 3 versículos é: o objetivo da oração pelos nossos governantes não é político, mas espiritual e social. O objetivo da oração pelos nossos governantes não é político, mas é espiritual e social. Quando o apóstolo Paulo dá essa ordem para Timóteo, ele não está preocupado na ascensão de uma ideologia ou de um partido político, de forma alguma. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Para quê? Para que vivamos uma vida pacífica e tranquila, com toda piedade e respeito. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. É óbvio que Paulo não estava pensando em sombra e água fresca. Quando nós lemos nessa tradução a palavra mansa, de repente você pode ser tentado a imaginar aquela sombra e água fresca, deitado na rede, os anjos te servindo uma água de coco. Não, não é isso que passou pela mente de Paulo. Seus propósitos jamais seriam carnais nesse ponto, muito pelo contrário. O interesse maior não era a ascensão de coisas terrenas, mas a criação de condições para que o povo de Deus cumprisse a sua missão de espalhar o Evangelho, de dar testemunho coerente, de compartilhar uma vida mansa, pacífica entre aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Paulo sabia que as decisões tomadas pelos governantes humanos afetam milhares de vidas. Paulo estava pensando nas pessoas que sofriam as consequências daquilo que é assinado nas mesas dos palácios. Por isso o pedido de oração. Um mau governo dá no que nós temos visto. Um mau governo faz muita gente sofrer. Já um bom governo abençoa milhares de vidas, inclusive vidas que não fazem parte nem daquela mesma nação. E o que muda na nossa vida, o que muda na minha vida, na sua vida, quando nós intercedemos pelos nossos governantes? Quando nós oramos por eles, eu e você somos transformados pela graça de Jesus em gente piedosa. Você sabe o que é piedoso? Ser piedoso é o contrário de impiedoso. Pronto, olha só, solução rápida para você entender. Ser piedoso, ter um caráter piedoso, é o contrário de ser igual a Maria tudo, a Maria assassina. É o contrário de ser impiedoso. Quando nós intercedemos pelos nossos governantes, a graça do Senhor nos transforma em gente parecida com o nosso Senhor. Gente piedosa. Isso fará com que a gente exerça uma cidadania terrena que abençoa a nossa população, os nossos compatriotas, os nossos irmãos. Mas Paulo continua e ele amplia a razão de sua instrução pastoral. Perceba, interceder por aqueles que exercem autoridade é bom e agradável perante quem? Perante Deus, o nosso Salvador. Então isso tem a ver com a adoração e com a soberania, com o reconhecimento da soberania de Deus.
Nossa obediência é uma atitude em primeiro lugar, é uma atitude de amor e de confiança em Jesus. Quando eu obedeço a essa ordem, mesmo que contrariado, eu estou assumindo que Jesus sabe o que é melhor para mim, para a minha vida e para a vida da população, para a vida desse país. Quem desobedece a essa ordem não confia em Jesus e não acredita na palavra de Deus. Quem se recusa intencionalmente a colocar isso em prática, está dizendo com a sua decisão de que não acredita em Jesus, não confia em Jesus e não acredita na Bíblia. Eu e você faremos o que é bom e agradável a Deus ou não? Paulo deixa bem claro que o alvo das nossas orações não é político partidário, mas é espiritual, é social, é para o bem de todas as pessoas. Nós suplicamos por paz para as pessoas, para a missão da igreja. E que é maravilhoso exercer a nossa missão tendo dias tranquilos, tendo dias de paz. Significa usufruir de liberdade religiosa, liberdade civil, liberdade social, se transformar numa igreja piedosa, que deve ser visível e de forma concreta abençoar a sociedade. Isso que Paulo estava orientando Timóteo. Essa é uma lição que a gente tira desse texto. E qual a terceira lição explícita aqui? A soberania de Deus governa acima de todas as autoridades humanas. A soberania de Deus, a ordem de Deus, o governo de Deus está acima de todas as autoridades humanas. Quando nós obedecemos a Deus e oramos pelos nossos governantes, nós estamos assumindo que quem governa é o Senhor. Nós estamos assumindo que o Senhor está acima de todos eles. Quando eu me submeto ao senhorio de Cristo, eu reconheço na prática que só Jesus é o soberano verdadeiro. É Ele quem manda em tudo. Assim diz a palavra, Daniel, capítulo 2, versículo 21. Anote essa passagem para depois você ler com calma. Daniel, capítulo 2, versículo 21. É Deus quem muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. É o Senhor que é o soberano. Provérbio 21, versículo 1. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Amém. Amém. Irmão, Jesus é o Senhor soberano da história. Reis e governantes terrenos são seus servos. Ainda que inconscientemente são servos do nosso Senhor. E aí você pode perguntar, mas como que Jesus deixa alguns dos seus servos, governantes terrenos, promoverem tanta coisa absurda? O Senhor está trazendo à tona, o Senhor está mostrando o que está no coração dessas criaturas. O Senhor está fazendo com que eles mergulhem num próprio quadro de vergonha explícita. Mas no tempo certo, determinado pelo justo juiz, Ele vai promover o que é necessário. Essa verdade absoluta de que o Senhor é o soberano, de que é Ele quem governa acima de todas as autoridades, tem que nos fazer descansar e confiar que Jesus reina sobre a política brasileira. Amém, irmãos? Ele sabe tudo o que está acontecendo na terra do pau-brasil e no tempo certo o justo juiz se manifestará. Essa certeza tem que proteger o nosso coração de entrar, por exemplo, em desespero. Essa certeza tem que proteger o nosso coração de cairmos na tentação de elegermos políticos de bezerros de ouro, políticos transformados em ídolos, gente que a gente adora sem nenhum senso crítico. Essa certeza de que o Senhor é quem é o soberano tem que nos livrar da idolatria política. A soberania de Deus nos lembra que nossa esperança final não está em Brasília, mas no trono de Deus. Amém, irmãos? Nunca será em Brasília. Nossa esperança de dias melhores aqui no Brasil vai estar sempre ligada ao reino dos céus. Aleluia! Então, resumindo essas 3 lições em 4 aplicações. Agora a gente vai levar isso para a nossa vida diária. Primeira aplicação, está claro no texto. Ore diariamente por nossos governantes. Ore diariamente por nossos governantes. Eu sei que o seu coração está doido para dizer amém. Isso, tem 6 pessoas aqui que estão vibrando com o Senhor. Ore diariamente
por os nossos governantes. O Espírito Santo vai ter um trabalho tremendo de fazer esse povo orar. Ore, estou repetindo para ver se entra na sua alma, ore diariamente por nossos governantes. Amém, ô glória! Isso vai salvar a gente, isso vai fazer com que nós nos transformemos em gente piedosa. Ore diariamente pelo presidente, coloque o nome dele na sua lista de oração, pelos governadores, pelos prefeitos, pelos parlamentares, pelos juízes. Hoje eu tenho certeza que você sabe o nome de uma porção de juiz. Bota o nome deles na listinha da oração, não é do voodoo não, na lista da oração. Ore, interceda, faça súplicas, clame pela intervenção divina. Irmãos, vamos sair um pouco do quadro. Essas criaturas feitas de barro vivem sobre uma pressão e sobre uma tentação inimagináveis. Por isso eles precisam de oração. Quanto tempo nós duraríamos se fôssemos submetidos às tentações e pressões que esses homens passam? No jornalismo fala que Brasília é uma máquina de destruir a reputação das pessoas. Quanto tempo a nossa reputação duraria em Brasília se fôssemos expostos e tentados da mesma forma que esses homens estão tentados? Eles saíram da mesma fábrica que eu e você. Por isso Deus, na sua graça, na sua infinita misericórdia, ordena, orem por esses homens. Orem por vocês e orem por esses homens. Mas atenção, isso tem que ficar claro para a gente hoje à noite. A oração pelos nossos governantes e por todo aquele que exerce autoridade não elimina o nosso direito de ver e criticar o que está errado. Isso não elimina o nosso senso crítico, isso não elimina a nossa cidadania. A gente pode, tanto em nossas orações como nas ruas, pedir, rogar e suplicar pelo impeachment dessas autoridades, quando elas não cumprem o que elas afirmaram que cumpririam. Líderes incompetentes ou corruptos devem ser sempre destituídos e de forma rápida. Eu não tenho que esperar acabar o mandato de um líder incompetente para depois esperar outro. Não. Eu posso começar a orar. Senhor, não deu certo, Senhor, está dando ruim, Senhor. Dá descanso para essa pessoa, Senhor. Bota outro no lugar. Dá descanso, entendo o que você quiser. Eu estou pedindo para o Senhor só dar. Os cidadãos do reino de Deus têm esse dever de fazer isso, tem o dever de orar e de lutar por isso. Não se esqueça da frase de John Knox: resistir à tirania é obediência a Deus. Antes de tudo, em oração, mas também em ação, a gente tem que se envolver com isso, a gente tem que colocar isso como prioridade na nossa vida comunitária cristã. Ore, antes de tudo, ore, e depois critique, aponte os erros, exerça a sua cidadania, seu dever cívico, seu senso crítico, vá para uma passeata com ordem, com decência. Afinal de contas, nós somos o quê? Protestantes. Não recebemos esse nome à toa. Seja um protestante presbiteriano da melhor categoria. A gente não ganhou esse nome sem razão. Eu acredito que você já entendeu que orar pelos nossos governantes não é aprovar a sua conduta. Amém? Então estamos juntos até aqui? E se manifestar publicamente contra qualquer governo tirano não é desacreditar da ação e do poder de Deus. Eu me manifestar publicamente numa passeata, numa urna, enfim, eu exercer a minha cidadania de forma concreta, não é desacreditar da ação do poder de Deus. Até porque muitas vezes o nosso protesto nas ruas, a nossa manifestação pública é justamente a resposta das nossas orações. É Deus respondendo às nossas orações. A ordem apostólica de orar por nossas autoridades terrenas não elimina a nossa cidadania, não elimina a nossa fome e sede de justiça e o nosso desejo por dias melhores, mas façamos isso com ordem e decência, como gente piedosa. Eu espero que essa mensagem nos ajude a orar mais por nossos governantes e a votar melhor nas próximas eleições, se elas existirem até lá. Para de orar para você ver. Ore para que você tenha a oportunidade de, se for o caso, até votar nas próximas eleições. De votar de uma forma melhor. Irmãos, política é um assunto altamente espiritual. Só os tolos e os homens maus ficam irritados quando nós falamos sobre esse assunto no púlpito da igreja.
Política é um assunto altamente espiritual. Só os tolos, só os insensatos e os homens maus ficam irritados quando nós falamos sobre isso aqui no púlpito da igreja. Sempre que julgarmos necessário, como hoje, nós falaremos sobre política nesse púlpito. Mas jamais deixaremos um político subir nesse púlpito para pedir voto em época de eleição. O púlpito é do reino de Deus, não do reino dos homens. Amém, irmãos? O púlpito é do reino de Deus, não do reino dos homens. Mas, irmãos, na real, sejamos sinceros, antes mesmo de a gente lançar qualquer crítica, lançar qualquer protesto em relação às questões políticas, se é verdade mesmo que nós desejamos o bem para essa nação, a gente tem que começar arrumando o nosso relacionamento com o Senhor. Em primeiro lugar, o nosso relacionamento com o Senhor tem que estar resolvido. Essa é a orientação da palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que é mencionado já de cor por muitos irmãos. Revela uma promessa do Senhor pela nossa nação com um condicionante. Se o meu povo, você é povo do Senhor? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, os maus caminhos são de quem? São do povo do Senhor, meu e o seu. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados. Vai perdoar o pecado de quem? Meu e seu. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia, que assim seja. Irmãos, ore diariamente pelos seus governantes, pelos nossos governantes, mas antes de tudo, tenha a certeza de que você já se converteu dos seus maus caminhos, de que você já abandonou os seus maus caminhos. Amém? Segunda aplicação, fuja da idolatria política. Fuja da idolatria política. Essa é uma tentação que nós, por sermos cristãos, precisamos da sagacidade para fugir disso. Eu vou repetir, política é um assunto altamente espiritual. Olhe para o Brasil à sua volta, não existe problema em nós falarmos sobre política, porque isso tem a ver com a nossa vida espiritual, isso tem a ver com a vida real dos seres humanos que habitam esse país. Seria muito bom se todo cristão conhecesse muito bem sobre esse assunto, sobre política. Mês passado, uma irmã me perguntou quais os canais de instrução que os pastores aqui conhecem, né, assistem, para obter informações sobre diversos assuntos principais, sobre política, né, no Brasil e no mundo. E aí falei para ela, assista os noticiários da Revista Oeste, assista os noticiários da Gazeta do Povo, os documentários da Brasil Paralelo. Quando você estiver muito tenso, para rir um pouquinho, assista os vídeos do Oi Luiz, do Buancapso, aquele barbudo Peter, né, formidável, me amarro nele, oro por ele, ele defende verdades que eu também defendo. Se envolva, seria maravilhoso se todos nós nos interássemos. É uma leviandade um cristão falar, não quero entender nada sobre esse assunto não. É um dever, você tem tanto que conhecer a palavra de Deus, como conhecer a realidade que nos cerca, o mundo que nos cerca, que tem desdobramentos reais na vida real, da sua vida, da sua família e das outras pessoas. Então assista a esses noticiários, procure se inteirar. Não tem problema em nós estudarmos a fundo e nos inteirarmos muito bem sobre política e sobre políticos. Inclusive é lícito ao cristão ingressar na vida política, assim como José do Egito e Daniel. Em nossa igreja nós temos alguns irmãos e irmãs que buscam servir a nossa sociedade através do trabalho exercido em cargos políticos. E não existe problema algum nisso, meus irmãos. Bom, louvado seja o nome do Senhor se nós tivéssemos daqui da Oceânica pessoas exercendo o seu trabalho em cargos políticos que abençoassem o nosso município, o nosso estado, quiçá a nossa nação. Bênção. Não tem problema algum. E não tem problema algum a gente conhecendo um bom político, alguém que exerce um bom trabalho, a gente elogie, a gente fale bem sobre ele, a gente vote nele, a gente busque outros votos para ele, não há problema nenhum nisso, não há nenhuma contrariedade bíblica sobre isso. O texto que nós lemos, inclusive, fala para nós darmos ações de graça pela vida dos nossos governantes, ou seja, nós devemos agradecer a Deus pela vida de políticos, de governantes que fazem um trabalho honroso, que fazem um trabalho louvável.
mas fuja da idolatria, fuja do fanatismo cego, sem críticas a qualquer figura política ou a qualquer ideologia política. Isso é deplorável. Alguém que se diz crente no ambiente público, na internet, que é uma praça pública, se manifestando de tal modo que ele defende mais uma ideologia política do que o próprio Cristo. Então a gente precisa fugir, a gente precisa atentar sobre isso. Alguém que se diz crente, defender com unhas e dentes qualquer forma de idolatria, é uma idolatria deplorável. A gente não pode de maneira nenhuma depositar uma esperança messiânica em criaturas que vieram do pó da terra, meus irmãos, e ficar acreditando, esse vai salvar o Brasil. Não faz nada, meus irmãos. É uma tolice. Repito, tudo que eu falei, existem políticos que exercem um bom trabalho, a gente precisa reter o que é bom, conhecê-los e elogiá-los quando necessário. Mas depositar afeto, manifestar uma relação afetiva, quase que religiosa, com uma ideologia política ou com políticos, sendo cristão, isso é deplorável, vergonhoso, é pecaminoso, isso envergonha o Evangelho. Então, jamais transforme a política ou um político num bezerro de ouro, amém? Isso são instrumentos, são ferramentas, a política é uma ferramenta que o cristão pode e deve usar para abençoar a vida de outras pessoas. A verdadeira esperança do Brasil não está nem na política, nem em políticos, mas na redenção em Cristo Jesus, amém? Terceira aplicação, exerça a sua cidadania de modo exemplar. Exerça a sua cidadania de modo exemplar. Seja que os seus vizinhos desejem imitar o seu comportamento, que você seja alguém que no ambiente de trabalho, no ambiente público, na esfera pública, as pessoas queiram imitá-lo. Além de orar por seus governantes, viva de modo coerente com a sua fé em Jesus. Seja um brasileiro digno de ser imitado por todos. É uma incoerência a gente cobrar a perfeição de uma outra pessoa se nós mesmos não damos um exemplo nem dentro de casa. Então, como protestantes, o nosso testemunho na esfera pública vai estar sempre em jogo. Quando você fala que é cristão, que é crente, que é protestante no ambiente público, no ambiente de trabalho, às vezes até mesmo na vida familiar, geral passa a te observar. E ai de você se desviar para um lado ou para o outro. Principalmente no cenário brasileiro marcado por corrupção, ódio, violência, os cristãos devem dar o exemplo de cidadania responsável. Por isso, exerça a sua vida como brasileiro de modo exemplar. Olha o que o apóstolo continua dando instruções para a gente. Romanos 12, versículo 18. Se possível, às vezes não é possível, mas se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Amém, irmãos? Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Nós somos os maiores interessados, somos servos do Príncipe da Paz, nós somos os maiores interessados em promover dias melhores, dias de paz. Romanos 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma a não ser o... Irmãos, vocês não leem a Bíblia, não? Misericórdia. Esse pastor aqui é antigo, cabelo branco antigo. Eu amo jogral, sabe aquelas paradas? Isso faz bem para minha alma, já economiza uma grana na clínica. Eu falo e vocês... Isso, termina a frase. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Isso, só 6 pessoas, o resto é tudo rebelde. Jesus vai pegar no seu pé, hein? A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Se você deseja uma vida coerente, exercer uma cidadania responsável, você não pode ser igual àquele que você condena, de forma alguma. A ninguém devais coisa alguma no seu amor. Você não pode estar, às vezes, devendo o irmão da própria igreja. Fica fugindo, aquele irmão vai no segundo culto, então eu vou no primeiro. Queima Jesus. Você quer exercer cidadania, quer expressar a sua crítica com relação ao governo dos homens, ao reino dos homens, mas no reino de Deus. Cultive o respeito em seus diferentes círculos de relacionamento, mas sem abrir mão da verdade bíblica. Lembre-se
O nosso maior objetivo na Terra não é a ascensão de nenhuma ideia política, é criar condições para que o Evangelho prospere, para que o Evangelho seja espalhado, anunciado. No exercício da nossa cidadania terrena, a gente não pode se esquecer que a gente tem que mostrar o tempo todo que a verdadeira esperança para o Brasil, para a vida da gente, para os nossos governantes, está no senhorio de Cristo, irmãos. Está no senhorio de Cristo. Exatamente por isso vem a quarta aplicação. Descanse na soberania de Jesus. Amém? Descanse na soberania de Jesus. Irmão, confie e descanse na soberania de Cristo. Ele está acima de todas as crises políticas desse país. Não perca a sua paz diante das notícias que envolvem os nossos atuais governantes. Tenha essa certeza, Jesus está no controle de tudo, aleluia, mesmo no tempo de crise. Muito se fala nos dias de hoje, soberania, soberania, soberania. Mas irmãos, o único que pode falar isso é Jesus Cristo. O único que pode falar isso é Jesus Cristo. É Ele quem desliga o disjuntor do bonequinho de barro. É Ele que puxa o fio. Soberania. Acabou, amiguinho. Acabou, amiguinho. O único que de fato é soberano nessa história chamada universo é Jesus Cristo. Só Ele é o Senhor de todos os que exercem alguma autoridade na terra. E o seu reinado, o seu poder, a sua soberania não tem fim. Aleluia, aleluia. Lembra aí de alguns que se achavam ao longo da história e desapareceram. O gigantesco Império Romano. Irmãos, quem vivia naquela época achava que aquilo nunca ia acabar. O gigantesco Império Romano um dia desapareceu. O reinado dessa rainha inglesa, que vocês ouviram falar hoje à noite, a Maria Tudor, a sanguinária, aquela que temia as orações do presbiteriano John Knox, o reinado dela um dia acabou. Graças a Jesus, os dias de terror promovidos pelo hediondo nacional-socialismo alemão e pelo maligno comunismo soviético tiveram fim. Irmãos, os homens que hoje defraudam a nossa nação, muito em breve, desaparecerão. No máximo vão participar de alguma menção em algum livro de história, mas uma menção de forma vergonhosa. Os malfeitores que hoje usurpam a soberania desse país, muito em breve estarão diante do justo juiz. Então descanse na soberania de Jesus. Só o governo de Jesus não tem fim. Aleluia. Por isso, irmãos, tenha certeza que os governos humanos mudam, mas a Igreja de Cristo permanece sustentada pelo poder soberano do Senhor da história. E igualmente permanece a nossa missão de orar, interceder e suplicar pelos nossos governantes terrenos. Enquanto a gente aguarda a volta do nosso Senhor, a gente tem que fazer isso. Por quê? Porque isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, soberano de todas as nações, reconhecemos que somente o Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, Senhor. Aleluia. Nós oramos pelo Brasil nesse momento, Jesus. Que o Senhor olhe com misericórdia para a nossa nação, marcada por tanta divisão, corrupção e injustiça, Senhor. Pedimos que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê temor, que o Senhor incline o coração de nossas autoridades para o que é justo, para o que é bom, Senhor. Oramos pelo presidente desse país, oramos pelos governadores, pelos prefeitos, pelos parlamentares, por todos os juízes, Senhor. Inclina o coração desses homens para a Tua direção, Senhor. Inclina o coração desses homens para o que é certo, para o justo. E, Senhor, dá-nos, como Teu povo, um coração de oração. Leva a Tua igreja a dobrar os joelhos, Senhor. Antes de tudo, Senhor, que sejamos uma igreja de oração, para que não caiamos nem no desespero, nem na idolatria política, mas que a gente confie sempre no Teu governo soberano, Senhor. Ajuda-nos a viver uma vida tranquila, mansa, exercendo a nossa cidadania com piedade e respeito, para que o Evangelho seja anunciado, Senhor, com liberdade, e o nome de Cristo seja exaltado nessa nação, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos, nosso verdadeiro Rei. Aleluia. Amém e amém.